E aí galera do sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje iremos dar uma continuidade ao nosso conteúdo e hoje veremos aí a segunda unidade, o primeiro capítulo da segunda unidade, isso mesmo, que é o Renascimento, né? O Renascimento foi um movimento importante para as mudanças do pensamento humano e é uma das consequências, né, do fim aí da Idade Média e dando início a uma nova idade, que é a Idade Moderna. Isso mesmo. A Idade Moderna vai ser uma idade aí conhecida como algo novo, algo bom, porque a Idade Média foi uma idade das trevas. Sabe por que esse conceito de Idade das Trevas foi uma idade obscura? Sabe por que criaram esse conceito? Porque na Idade Moderna, vai surgir um pessoal aí com as ideias, e esse pessoal ficou conhecido como os iluministas, ou seja, eles vão iluminar. Então, observem aí esse fator. A Idade Média foi uma idade escura, obscura, uma idade das trevas. E nós, na Idade Moderna, fomos a luz desse pessoal. Por quê? A Idade Média tinha caráter religioso. Quem mandava em tudo era a igreja, ou seja, Deus, o povo de Deus. Na Idade Moderna, esse pensamento vai ser modificado. E aí teremos o Renascimento, ou seja, o ser humano vai renascer de novo, vai nascer de novo para a sua glória própria. Porque antigamente tudo era assim. Se fulano se deu bem na vida, foi por causa de Deus. Se fulano se deu mal na vida, foi por causa de Deus, porque levou um castigo. Já na Idade Moderna, esse pensamento vai ser modificado. E tudo vai ser por escolha ou por consequência de erros humanos, isso mesmo. Então temos aí o Renascimento, o equilíbrio do sagrado e do profano. Então vamos entender um pouco. Os renascentistas não eram ateus. Eles criticavam a doutrina da Igreja Católica, porque a Igreja Católica queria dominar tudo. Então os renascentistas acreditavam numa doutrina menos, rígida, porque a doutrina da Igreja Católica fazia com que os seres humanos fossem totalmente escravos das igrejas, da igreja, na verdade. Então os renascentistas surgem com novos pensamentos, resgatando, a filosofia grega, isso mesmo, e alguns valores romanos. Então temos aí uma das principais características dos renascentistas. Eles eram contra a doutrina da Igreja Católica, mas não eram ateus. Lembrem disso. Eles acreditavam em Deus, mas acreditavam agora de uma maneira diferente. E outra característica é que os renascentistas pegaram a filosofia grega, a antiga filosofia grega, porque nós estamos falando de Idade Moderna, e a Grécia é do período da Antiguidade, da Idade Antiga. Então eles vão pegar os valores, romanos e a filosofia grega e vão trazer de volta. E segundo eles seria um renascimento da cultura, do renascimento do humano, da humanidade, porque a partir de agora nós devemos pensar com fé, não abandonar a fé, e também agora tem uma razão, que é da filosofia, um dos principais conceitos da filosofia, a razão e a fé, ou seja, um equilíbrio entre o sagrado, que é a fé, e o profano, que seria a razão. Então, tá entendendo essa parte, pessoal? Entenderá as principais características dos renascentistas. É importante lembrar para vocês que as raízes da Renascença, do Renascimento, está ainda na Idade Média. Por quê? Na Idade Média vão surgir algumas universidades, vão surgir aí através dessas universidades vão surgir alguns modelos novos de sociedade, de economia, também de arquiteturas, das artes. Então o renascimento cultural, ele não vai surgir assim de uma hora para outra.
É um processo que vem acontecendo na Idade das Trevas, que o pessoal dizia, né? Que os iluministas mais tarde vão apelidar de a Idade das Trevas, que não foi uma Idade das Trevas, porque a Idade das Trevas seria uma coisa obscura, uma coisa bem esquisita, né? E não é um conceito adequado para esse período. E os iluministas estavam enganados, né? Ou então porque, assim, a história é assim, pessoal. Quando a história é dos vencedores. Como eles vieram depois, e essa galera já estava tudo morta, e não tinha como essa galera se defender. Então, entendam isso. A Idade Média não foi a Idade das Trevas, porque esse período é um período bastante interessante. Vai surgir aí, vão ter várias manifestações culturais interessantes na Europa. Isso mesmo, na Idade Média. Não, a gente costuma observar, olhar para trás como se fosse algo bem estático, né? Algo parado. Que não existia nada, era só a igreja mandando em tudo, o senhor feudal mandando em tudo. Não, gente, também tinha a parte interessante, a parte legal da história. Então, lembrem disso. A Idade das Trevas não existiu, era a Idade Média, normal, e foi uma idade que a igreja estava no poder, óbvio, né? Com o senhor feudal e tinha uma exploração dos seres humanos. Mas não devemos dizer que esse período foi um período das trevas. Entenderam, né, pessoal? Então, voltando ao assunto, vocês viram aí, né, que as raízes do Renascimento são ainda na Idade Média, só que ele só vai se concretizar de verdade na Idade Moderna, isso mesmo. E alguns pilares são importantes para vocês entenderem o movimento do Renascimento. Bom, lembrem disso, uma coisa para ficar bem fácil na cabeça de vocês. Renascimento é você lembrar do humano. Você vai lembrar do ser humano, isso mesmo. Renascimento, lembrem logo do ser humano. Ser humano. Porque antes era o teocentrismo. Teocentrismo. Ou seja, teo, Deus. Centrismo, centro, né? Então Deus era o centro do universo. Tudo se movimentava, a natureza se movimentava, tudo se organizava através do pensamento de Deus, o pensamento divino. Já no Renascimento, vai acontecer aí algo chamado, é um dos pilares, né, que é o antropocentrismo. O que seria o antropocentrismo? O homem no centro do universo. Antropo significa homem, humano, né? Centrismo, centro. Então, o antropocentrismo seria o homem como centro das atenções. Entenderam? É um dos pilares do Renascimento. O homem agora ele vai ter importância, porque algumas ações ou todas as ações são feitas pelo homem e o divino, né, ele não vai interferir na vida dessa pessoa, nem de forma positiva, nem de forma negativa. Ou seja, tudo que o ser humano vai fazer aqui na Terra é consequência das suas atitudes. Esse é o pensamento dos antropocentristas. Isso mesmo, entendam isso, pessoal. Então, o antropocentrismo é o primeiro pilar, né, da organização do Renascimento. O segundo pilar é o racionalismo, ou seja, a razão é algo infalível, segundo eles, os renascentistas. A razão é algo infalível, você tem que pensar com a razão, não pensar com a fé. Porque geralmente assim, tem que ter fé em Deus, tem que não sei o quê. Não, eles diziam assim, a razão. Se eu fiz isso, eu colhi isso, se eu plantei isso, eu vou colher isso. É a razão. Então, o racionalismo é o segundo pilar dos renascentistas. O terceiro pilar é o naturalismo. O naturalismo era que os seres humanos deveriam, né, ver que tudo que ocorre na natureza ou na natureza é natural. São processos naturais, né, que ocorre por ser algo natural, não é algo divino. Ou seja, é uma crítica à doutrina cristã, né, à doutrina da Igreja Católica. Só que não podemos chamar esse pessoal de ateus, entenderam? E outro pilar importante dos renascentistas era a crítica ao individualismo. O que seria isso? Na Idade Média, vivíamos numa sociedade estamental, ou seja, uma sociedade que não há uma mobilidade social. Quem nasce pobre vai ser pobre, quem nasce escravo vai ser escravo, quem nasce comerciante vai ser comerciante. Ou seja, quem nasce filho de alguma dessas coisas que eu falei. Vai ser eternamente isso. Então, a crítica ao individualismo era isso. Era criticar as sociedades estamentais.
e fazer com que surja aí um novo modelo de sociedade, onde as pessoas possam ser quem elas quiserem ser, né? Claro que isso não é para todo mundo, né? Como sempre, as mulheres ficam de lado, infelizmente. Estou rindo para não chorar, porque é algo triste, porque sempre as mulheres são colocadas como algo, né, inferior, e os homens sempre são os superiores. Então precisamos quebrar com isso. Vocês aí que são a nova geração, uma geração que vai vir aí futura, né? E vocês têm que acabar com isso, gente. Nós somos iguais perante a lei. Isso mesmo, vou falar nem perante a Deus. Também perante a Deus, para quem acredita, para quem não acredita, somos iguais perante a lei, as leis. E devemos lutar para que esses direitos sejam cumpridos, né? E que todo mundo possa ser tratado de forma igual, tanto o homem quanto a mulher. Claro que a mulher pesa mais nessa balança nas desigualdades. Então, vamos acabar com as desigualdades, porque ela vem, ó. Vocês estudaram história comigo, quem já teve a oportunidade de estudar história comigo, viram aí que sempre as mulheres são colocadas como seres inferiores. Então vamos acabar com isso, estamos no século XXI e temos que superar isso. Tá, professor, você já falou mesmo de coisa aí sobre o Renascimento, mas não falou onde surgiu esse movimento. Bom, pessoal, segundo os historiadores, o Renascimento, né, o berço do humanismo, né, do Renascimento, seria ali na Península Itálica. Tá aí no mapa para vocês, que é aquela bota gigante, né, de vaqueiro não, de cowboy. Tá aí a bota gigante. Então vocês estão vendo que foi aí o berço. E eu vou explicar o berço porque lá foi o berço. Porque tudo se iniciou lá. Obviamente que são pensamentos que vão surgir em várias regiões da Europa, só que com mais intensidade vai ser nessa região conhecida como a Península Itálica. Bom, devemos lembrar das duas cidades que comandavam, né, o comércio marítimo e o comércio da Europa, que tinham um monopólio daquela região ali, que era Veneza e Gênova. Essas cidades passaram por um grande processo de desenvolvimento econômico. É uma cidade que cresceu muito, né, uma cidade que tinha muito comércio. Então são um dos fatores que vai beneficiar o pensamento humanista, porque esses povos vão ter contatos com outros povos do Oriente, e os povos do Oriente tinham um pensamento diferente dos povos do Ocidente. Então é um dos fatores que vão contribuir aí para a formação do pensamento humano. Outro fator é que a Península Itálica, lá no meio tem Roma. E Roma, vocês sabem que foi um império enorme, né, da Idade Antiga, que é um império que vai ter influência do Império Grego, ou da civilização grega. E a civilização grega é uma civilização que é baseada exatamente na razão, a filosofia, lembra da filosofia. Então teria sido os fatores que contribuíram para que a Itália, né, a Península Itálica, fosse a primeira região onde surgiram, né, os primeiros pensadores humanistas e onde surgiu, né, o movimento renascentista, porque é uma região, como eu falei, tinha duas cidades que comandavam, né, o comércio e tinham contato com o Oriente, com outras civilizações, com outras sociedades, com outros modelos de organização social. E também na Península Itálica está localizada lá a capital do Império Romano, que era Roma, que tinha influência dos gregos da Antiguidade. Então, foi um dos fatores que beneficiaram aí para que a Península Itálica fosse a primeira região, a região mais forte desse pensamento aí humanista. E para vocês que não sabem, a Idade Moderna ela marca, né, o início aí de uma nova classe social, que é a burguesia. Eu sempre falo nisso, burguesia. Enfim, e como essas regiões eram regiões de muito comércio, de muito lucro, de muito dinheiro, a burguesia começou a financiar esses malucos, né, que na época eles eram chamados de malucos. Essa galera que pensava diferente da igreja foram chamados de malucos. E como a burguesia era uma nova classe que não concordava com a doutrina da católica, né, da igreja católica, vai financiar esses artistas, né, esses pensadores, esses escritores, e a burguesia vai ser uma das grandes financiadoras
né, do Renascimento. Lembrem disso. Então, eu acho que por hoje é só isso mesmo. Na próxima aula eu dou continuidade aí do Renascimento, falando um pouco do Renascimento, que é um movimento interessante, importante, que vai contribuir aí para o surgimento de várias ciências, isso mesmo. Se hoje vocês estudam várias matérias, disciplinas, se vocês gostam ou não gostam, é por causa desse pessoal, dos humanistas, dos renascentistas, né? Então, até mais, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e fiquem aí na paz.